Eu me casei para fugir do sofrimento que eu passava com meus pais, mas o que era para ser um alento se tornou um grande terror. Na minha infância era muito difícil. Meus pais chegou uma fase que começaram a brigar bastante, muita discussão, as brigas só aumentaram. Eu comecei a brigar muito com a minha mãe, eu tinha muita raiva dela e a gente passou mesmo a ter ódio uma da outra, essa era a verdade. E aí eu conheci um rapaz, comecei a me relacionar e eu falei: "Não, agora eu vou me casar e vou ser feliz". Ele era um excelente marido, de segunda a quinta, atencioso, era presente, mas quando chegava sexta, sábado e domingo, ele se transformava, ele era uma outra pessoa. Ele gostava muito de balada, de amigos, de samba, e aí isso era todos os finais de semana. Não adiantava falar. Às vezes ele ia trabalhar e ele nem voltava para casa mais, e aquilo começou a me trazer angústia, tristeza, e eu ficava muito nervosa. Quando ele chegava em casa, muitas vezes de madrugada ou no dia seguinte, as brigas eram constantes. E quando ele chegava de madrugada, a gente começava a brigar ali mesmo. Ele queria dormir, eu tomava o travesseiro dele, tirava a coberta dele. Era um inferno, e isso era todos os finais de semana. A sexta-feira para mim era um dia angustiante, porque eu já sabia o que vinha pela frente. Foi quando um dia eu não aguentava mais aquela situação e resolvi acabar com tudo. O ódio tomou conta de mim. Tomou conta, eu não conseguia me reconhecer. E foi quando eu peguei uma faca e resolvi matá-lo. Ele conseguiu se defender, me deu um soco, né? Quando ele tomou essa faca, foi que caiu a ficha. Começou a passar um filme na minha cabeça. Tudo que meus pais passaram, eu estava passando no meu relacionamento. A minha irmã, ela já ia na Igreja Universal, né? E eu vi uma diferença na vida dela, eu vi essa transformação. Quando ela falava comigo, eu vi algo diferente nela e aquilo me chamava a atenção. Foi quando eu decidi ir também. E no primeiro dia, eu ouvi uma palavra reveladora, que eu queria mudar o meu marido, eu queria transformar o meu casamento, eu queria que ele fosse um homem diferente, mas eu precisava mudar. Tinha muita coisa dentro de mim que precisava ser mudado. O meu jeito, autoritária, mandona, né? E isso que estava atrapalhando nosso relacionamento também. Dali em diante, eu fui pedindo a ajuda de Deus. E eu era respondida porque eu comecei a sentir, foi muito rápido assim. Eu percebi aquela transformação, aquela paz dentro de mim, aquela tranquilidade. Então Deus, ele me deu uma força sobrenatural que eu não tinha. Ali eu me batizei nas águas, passei a ter uma aliança com Deus. E tem uma passagem na Bíblia que fala que a mulher sábia edifica sua casa. E eu pedi essa sabedoria para Deus e Ele me deu. Mesmo sabendo que ele estava na balada, eu já tinha força para não ir atrás dele mais brigar. Quando ele chegava bêbado em casa, eu não ia mais discutir com ele naquele momento. No dia seguinte a gente conversava sim, mas já não era mais agressiva como era antes. E dali diante eu comecei a praticar a palavra de Deus, inclusive a perdoar. Eu ouvia falar do Espírito Santo e eu queria receber, né? E eu foquei, eu pedia para Deus, falei: "Meu Deus, eu preciso desse Espírito. Eu preciso ter ele dentro de mim", porque ali eu sabia que se eu não tivesse o Espírito Santo, eu poderia voltar a ser quem eu era. E eu não queria voltar a ser aquela pessoa. Eu sabia que eu poderia ser uma presa fácil para o diabo, essa é a verdade, e eu não queria. Então eu buscava incessantemente o Espírito Santo, eu buscava de madrugada. Eu levantava, eu estava no meio da faxina de casa, eu dobrava meu joelho, buscava o Espírito Santo. Eu falava: "Meu Deus, eu preciso do Senhor dentro de mim. Eu me limpei, me ajuda, né? O que está errado dentro de mim?" Eu perguntava para Deus o que estava errado dentro de mim, que precisava mudar, que eu não tinha recebido ainda. E eu busquei incessantemente. Eu fui sincera, né, porque Deus, ele se agrada da sinceridade. E aí, no domingo de manhã eu recebi o Espírito Santo. Foi uma experiência que não dá para falar.
né, uma paz dentro de mim. Eu que me sentia ali desprezada por toda a minha vida, que tinha aquela angústia, aquela tristeza, né, aquele vazio tão grande dentro de mim. Deus falou comigo que eu era dele, que eu era especial, que eu era importante para ele e que ia ser tudo novo, que ele ia fazer tudo novo na minha vida. Então foi uma experiência que não tem palavras, foi algo assim maravilhoso dentro de mim. Aquela paz que eu nunca senti, né, o Espírito Santo ele fez tudo novo. Foi uma experiência tão maravilhosa que eu falei para Deus: "Se o Senhor quiser me levar agora, você pode me levar, porque eu tenho certeza da minha salvação". Foi algo muito especial, é algo muito especial e muito importante. E dali em diante, eu passei a ser uma pessoa confiante, determinada, valorizada. E Deus, ele não faz nada pela metade, ele faz completo. Eu engravidei, e aí meu esposo não queria que eu dirigisse, e ele começou a me levar nas reuniões. E aí ele falava assim: "Eu sou só acompanhante, eu tô só te acompanhando". E aí, mas mesmo Deus foi falando com ele, ele foi ouvindo a palavra, mesmo de acompanhante, como dizia ele, né, a palavra foi entrando dentro dele também. E quando eu menos esperei, ele se batizou nas águas, recebeu o Espírito Santo e hoje ele é um novo homem. Hoje eu tenho 3 filhos maravilhosos, lindos. E hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, não tem mais briga em casa, meu esposo é presente de domingo a domingo, inclusive a gente trabalha junto, né. A gente tem a nossa empresa, trabalha junto, tá junto o tempo inteiro, a gente não consegue, ele fala que não consegue ficar longe de mim 1 minuto. Então hoje é tudo diferente na nossa vida. Hoje eu tenho um bom relacionamento com a minha mãe, não tenho raiva dela, não tenho mágoa, tenho um carinho muito grande por ela. Ela mora em outro estado, sempre estou ligando para ela, mas eu amo a minha mãe. E existe um motivo para eu ser uma mulher muito feliz, ter o reino de Deus dentro de mim.